aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre o mundo de Funk Generation. Nós não vamos apenas fazer uma review do álbum, a gente também vai conhecer um pouco da história que levou a Anitta a somente agora lançar um álbum como esse. Então fica comigo porque tem muita coisa incrível pra gente discutir. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, já se inscreve e vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e entretenimento e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal com várias estampas lá inspiradas pela Anitta e suas eras musicais. Se por acaso você ainda não conhece, já clica no link que tá fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição do vídeo. Você vai ser redirecionado, vai conferir todas as estampas e eu tenho certeza que você vai amar. Meninas, desde o início da carreira da Anitta, ela tem buscado levar o funk para todos os lugares que ela impacta. Esse efeito de trabalho fez com que o gênero ganhasse mais aceitação no mainstream e que também se fundisse com vários outros gêneros ao longo da última década. No entanto, a gente reconhece que ainda há muito o que se fazer e que o gênero ainda caminha passos bem pequenos no aspecto de se internacionalizar. No Brasil, onde o gênero tem a sua maior força de mercado, ele ainda é considerado um ato de resistência. Como a própria Anitta diz, o povo odeia o funk porque ele vem do pobre. Pra gente entender melhor essa rejeição toda do gênero, é necessário a gente pensar em questões sobre o racismo e também o preconceito de classe social que existe no Brasil. Tem um livro chamado Preso na Gaiola que foi escrito por Juliana Bragança. Ela fala que, historicamente, toda a produção cultural feita pela população negra no Brasil é alvo de discriminação. Ela ainda fala, a rejeição vai além da barreira do ritmo musical, pois é um ritmo que incomoda principalmente a parcela da sociedade que é privilegiada. O funk é uma manifestação cultural das massas, do povão e principalmente da juventude negra, pobre e favelada. Quando se associa uma juventude, uma parcela da população, ao crime e à violência, é como se o Estado tivesse carta branca para criminalizar aquelas pessoas. Esse preconceito se torna um pretexto para encarcerar e assassinar a juventude negra favelada. Bom a gente lembrar que existe uma história desse povo brasileiro branco contra o funk em diversos aspectos há anos, e inclusive eles tentaram criminalizar o gênero muitas vezes, e a Anitta foi uma das pessoas que mais levou informação a espaços de desinformação em relação ao que o funk significa na vida do funkeiro. Pra gente entender melhor todo esse processo, a gente vai ter que voltar lá no início dos anos 90, porque foi lá onde essa história de criminalização do gênero começou a acontecer. Em 1992, o momento que ficou conhecido como a Arrastão de Ipanema foi um divisor de águas no movimento do funk brasileiro, pois a figura do funkeiro passou a ser culpabilizada pelas ocorrências de arrastões que estavam ocorrendo no Rio de Janeiro. Isso porque o funkeiro se torna bode expiatório e passa a ser culpado por aquele mal que estava acontecendo na cidade. Isso tudo está no livro da Juliana Bragança. Ela ainda afirma que a cobertura midiática da época colaborou para que a imagem dos funkeiros fosse associada diretamente à imagem de bandido, pivete e traficante. Com isso, segundo ela, o Estado passou a realizar várias tentativas sistemáticas de reprimir e acabar com os bailes funks nas comunidades. Vou fazer você dançar, sua xereca, vou fazer você suar. A partir dos anos 90, o funk se torna muito mais popular no país e cantores como Claudinho e Buchecha ficam muito famosos na mídia. Ao mesmo tempo, o ritmo também passa a retratar a dura realidade nas comunidades, como a violência, o porte de armas e também o crime organizado. Com o surgimento dos bailes proibidões, começaram as acusações de que o ritmo estaria também atrelado cada vez mais aos traficantes. Um exemplo disso é a
canção Rap das Armas, de Cidinho e Doca, lançada em 2009. No ano de 2008, o funk passou a ser proibido nas comunidades pacificadas. O processo da Unidade de Polícia Pacificadora foi muito violento e acabou levando à morte de muitas pessoas, revela inclusive a Juliana no seu livro. Em 2017, o Senado rejeitou um projeto de lei sem o menor cabimento que pedia a criminalização do gênero funk. A proposta havia sido enviada pelo portal E-Cidadania por Marcelo Alonso, um web designer morador de um bairro da Zona Norte de São Paulo. Essa ideia fez com que mais de 21 mil assinaturas apoiassem este assunto. É importante ressaltar que outras produções culturais criadas pelo movimento negro no Brasil também já foram tratadas dessa forma no passado, como por exemplo a própria capoeira, o samba, tá? Que inclusive o pessoal adora usar o samba como um ótimo exemplo hoje para poder dizer que o funk não é música de verdade, né? E até mesmo o rap. Segundo o que a própria Juliana diz no livro dela, ela afirma: diversas outras manifestações culturais são marginalizadas, incluindo as religiões de matriz afro, como Umbanda e Candomblé, que são sistematicamente perseguidas até hoje. Não seria diferente com um gênero musical desse tipo. Eu acho que, de certa forma, com todas essas informações que acabamos de dar aí, né, gente, o link em relação à importância do que a Anitta faz e fez pelo funk durante todo o seu período de carreira no mainstream, não precisa de tanta explicação, né? Mas vamos entender um pouco melhor o contexto disso num álbum Funk Generation da vida. O novo álbum da Anitta é marcado pelo funk carioca. É um som que resgata, de certa forma, as raízes da Anitta na época que ela era somente Larissa. Bom lembrar que quando ela entrou na Furacão 2000 e ela era apenas MC Anitta, ela trabalhou com diversos tipos de funk diferente na sua carreira, cantou diversos tipos de funk e também mostrou pra gente em como o gênero tem um lado difícil de se caminhar. Mas ela nunca deixou de deixar claro que o funk foi muito importante para a construção de referências dela, que fez com que ela criasse o tipo de música que ela criou em outros momentos. Na coletiva do álbum que ela fez, ela explicou que o álbum é uma espécie de lição de como fazer funk em inglês e espanhol para o público de fora. Ela ainda afirma: o funk tem 1 milhão de nuances, né? E tem também uma enorme importância cultural para quem mora nas favelas, subúrbios e periferias do país. Nesse trabalho, eu homenageio o lugar de onde eu vim e faço um recorte de alguns elementos com toda a potência desse som, que faz parte de quem eu sou como pessoa e artista. Mesmo com o álbum tendo 15 faixas, que é um número relativamente grande de canções num álbum de estúdio, né? Ela comentou que o trabalho contava com muito mais músicas e que o processo de decidir quais entrariam no álbum foi bem complicado. Ela afirma: tem algumas músicas que eu quero muito lançar. Tem a da Chloe, que ainda não conseguimos resolver uma coisa burocrática. Gravei até um clipe, mas foi muito difícil escolher apenas as 15. Primeiro decidimos o número de faixas que queríamos dentro do álbum. Depois, nós peneiramos. Em Sabana e Cria de Favela, eu acoplei 2 músicas no final, porque não queria me despedir dessas canções que eu tanto amo. Ela ainda lamenta o fato da música Booty Dancer e Down não estarem na íntegra dentro do álbum. Vamos falar um pouco mais da criação do projeto, porque também a Anitta deu ótimas lições nesse tipo de aspecto em relação ao disco. Diferente do que muitas pessoas afirmam aí, que ela está tentando convencer no mercado internacional com um gênero produzido por pessoas de fora, né? Mais uma vez, pessoas como sempre repetindo desinformação. Na verdade, a Anitta fez questão de ter produtores do Brasil o tempo todo em todas as sessões do álbum. Só para vocês terem uma ideia, né? Todos os camp que aconteceram em relação a esse álbum a partir do ano de 2022 sempre tinham produtores brasileiros, sendo eles produtores mais importantes como o próprio pessoal da Brabo Music ou do Tropiquilas, ou pessoas que vêm do Brasil para participar do camp com outras pessoas, como por exemplo o próprio DJ Gabriel do Borel, que assina a maioria das faixas do álbum.
Algumas faixas do projeto foram escritas em português e depois traduzida para outros idiomas, no caso o inglês e espanhol, mas também é bom lembrar que algumas músicas também foram escritas diretamente em espanhol ou inglês. O álbum abre com a babilônica Lose Your Breath. A primeira vez que a gente ouviu essa música foi no trailer do álbum publicado pela Anitta. Ela também tem um sample de Tapinha Não Dói, um grande hit que aconteceu na Furacão 2000. Essa música foi originalmente produzida pelo Tropicquilas. A faixa número 2 nasce entre 2022 e maio de 2023. A primeira sessão do álbum que de fato aconteceu foi no mês de setembro de 2022, no meio daquela situação toda da saúde da Anitta. Porém, a parte grossa do Funk Generation foi produzida em maio de 2023, mas até março de 2024, coisas estavam sendo gravadas pela Anitta para o que seria o futuro projeto. A Anitta apresentou a música Grip, por exemplo, na primeira vez no VMA 2023 e cantou em diversos festivais como o Global Citizen e o Viña del Mar. Essa música é um Miami Bass em inglês com palavras também em espanhol e português, produzido totalmente pela Brabo Music e tem a ideia original de título e núcleo da canção todos feitos pela Anitta. Essa música teve várias mudanças na sua produção até chegar na versão final que nós conhecemos hoje. Funk Rave vem a seguir e foi o lead single do projeto. Essa música mistura funk com electronic dance music e é produzida pelo Gabriel do Borel com Márcio Arantes com um dedinho do Diplo. Foi apresentada pela primeira vez na UEFA Champions League para quase 400 milhões de espectadores. A Anitta convidou o Bonde das Maravilhas para aparecer no videoclipe que foi gravado na Tijuquinha, e esse também foi um ganhador de VMA na categoria Best Latin com mais de 94 milhões de votos, tá? Sendo o primeiro funk e o primeiro vídeo também produzido por brasileiros a ganhar um VMA nos Estados Unidos. A seguir temos a babilônica Fria, que é uma mistura de tamborzão, pop e funk. A própria Anitta define essa música como uma canção de praia e verão, e ela tem versos em espanhol e inglês. Eu preciso dizer pra vocês que essa provavelmente é a minha música favorita do álbum, tá, gente? Pelo menos hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, sim, essa música é a minha favorita. Meme vem a seguir como a quinta faixa do projeto. É uma música de funk em espanhol e traz uma energia do carnaval brasileiro, como a própria Anitta afirma. Love Incoming, que é um funk melody em inglês com uma letra mais romântica, é a música favorita da Anitta dentro do álbum nessa pegada. Bom lembrar que Mil Veces também segue um pouco essa energia aí, e Use It To Be, que não entrou dentro do álbum, também seguia esse tipo de energia aí. A faixa número 7, que é a canção Aceita, é uma das músicas mais emblemáticas dentro do projeto e ponto alto. Essa música mistura funk com afrobeats. Ela foi produzida pelo Diplo, o Gabriel do Borel e o Márcio Arantes, e mais alguns produtores aí. Essa música é muito importante porque a Anitta narra seus altos e baixos na vida, e ela cita momentos icônicos e também problemáticos que ela teve na carreira. No videoclipe, ela aborda a intolerância religiosa que existe no Brasil em relação às religiões de matriz africana, como o próprio Candomblé, que é a religião que a Anitta segue. Double Team é um funk proibidão em espanhol que tem participação do Bray e da Bad Girl, com quem a Anitta lançou também, bom a gente lembrar, Botaninha. Essa música tem uma vibe mais misteriosa que as outras músicas do álbum, sendo uma proposta mais noturna que os outros singles que ela havia lançado até aquele determinado período. A seguir nós temos uma das canções que foi mais esperada pelos fãs, que é Savage Funk, conhecida como I Wanna F. Essa música é um funk automotivo em inglês e espanhol, produzida pelo DJ GBR. A Anitta se apresentou inclusive pela primeira vez com essa música no TikTok in the Mix e foi uma das favoritas do público naquele período e também nos ensaios da Anitta. Muitos acharam que essa música teria mais coisas na sua produção, mas acabou que ela foi realmente o que ela apresentou desde aquele primeiro momento. Joga Pra Lua é a única música 100% em português do álbum. É um tamborzão de funk com o Pedro Sampaio e produzida pelo Dennis DJ, com sample de techno funk Mega Jones Beats, que é uma faixa original do Dennis na época que ele era da Furacão 2000.
Cria de Favela é um outro ponto alto dentro do álbum, né? Essa música, diferente do que muito foi afirmado por aí, ela não sampleia LRB do Khaled. Essa informação é uma mentira. A música é uma parceria com o pessoal do Brabo Music, mas também a música contém uma outra canção dentro dela, que é a música Booty Dancer. Essa faixa existe na íntegra, tá? No caso, Booty Dancer, assim como Cria de Favela, mas a Anitta resolveu cortar essas duas faixas no meio e produzir uma música dupla, no caso aí, porque ela queria manter o melhor das duas canções. Inclusive, ela afirmou ao portal Tracklist que ela preferiu fazer isso para conseguir colocar mais músicas também dentro do álbum, sem aumentar a quantidade de faixas na tracklist. Puta cara vem a seguir, e a intenção da Anitta com esse funk proibidão é mudar o significado do termo puta, para se referir a mulheres fortes, trabalhadoras e donas das suas próprias vidas. É também uma das músicas mais emblemáticas e poderosas dentro do álbum. Mas sem dúvida, a música que provavelmente mais chamou atenção dentro do projeto foi Sabana, que é uma outra produção do Brabo Music e tem sample de Pelada, do MC Jacaré, e também um sample de voz dele, bom a gente colocar isso. Além também de interpolar Tong Song, porque eles tocaram todos os instrumentos, diferente de pegar o áudio original da música, recortar e aplicar na produção. Tá? Essa música seguiu uma demo enviada pelo DJ Tonias e é um som de funk chamado MTG. O funk MTG é um termo que ficou bem alta nas redes sociais há algum tempo atrás, principalmente em retrospectivas do Spotify, e é considerado um subgênero do funk carioca que se apropria de elementos dos diferentes estilos musicais brasileiros, como inspiração a batidas de funk carioca, hip hop, trag e plug. A sigla MTG faz referência a montagens, reforçando a perspectiva meio frankensteiniana da construção desse tipo de música. Isso é muito importante se a gente for analisar de uma Anitta abraçar para o seu projeto, porque é um subgênero que não tem tanta popularidade e a partir do momento que a Anitta leva isso para o mainstream, automaticamente pessoas vão buscar mais daquele tipo de música, né? E isso é muito legal porque a canção no final das contas ficou muito diferente de tudo que ela já fez e é uma música com uma vibe assim mais dark e lenta e misteriosa também pra Anitta. Essa canção se mixa com Down, uma outra faixa do Brabo Music, que existe também na íntegra, mas que foi cortada pra entrar junto aí com Sabana, né? Inclusive essa faixa tem backing vocals da incrível Alice Caymmi. Aí é uma música de funk melody pop que vem a seguir e ela é em inglês e espanhol e tem um feat com Sam Smith. Ela foi produzida pelo Stargate, os mesmos produtores musicais que fizeram canções icônicas da Rihanna, Beyoncé e afins, além de terem trabalhado também em Girl From Rio com ela. O videoclipe foi gravado durante os desfiles da escola de samba Beija-Flor, na Sapucaí, no carnaval de 2023, e também teve algumas coisas gravadas em Nova York. Sam Smith bloqueou o lançamento dessa faixa como single no começo de 2024 e irritou muito os fãs da Anitta pela essa situação, mas a canção acabou saindo no álbum no final das contas, mas não vai ser promovida como single pelo jeito. Mil Vezes fecha oficialmente o projeto e é o segundo single também oficial do Funk Generation. Essa música é um funk melody em espanhol que a Anitta apresentou pela primeira vez no Global Citizen Festival e que também cantou pela primeira vez na Operación Triunfo. A Anitta convidou o Damiano Davi, integrante do Måneskin, para participar do videoclipe como o boy dela, depois que a Rebeca Leon deu essa ideia nos bastidores do VMA 2023. Bom lembrar que a Anitta chegou a gravar um remix dessa faixa com a influenciadora Melody, aqui do Brasil, mas que não foi tão bem aceito assim no final das contas como a música oficial. É bom a gente saber que existe uma faixa em espera que a Anitta tá tentando meio que fazer com que o público também se esforce para ajudar no engajamento para liberar o sample da canção, né? No caso, isso se trata da canção Girl Like Me, uma colaboração com a cantora Chloe, que por questões burocráticas, no caso do sample de I Need a Girl Part 2, que é
do Diddy ali não conseguiu ser incluída na versão standard do álbum, mas que deve sair na versão deluxe, principalmente porque a própria Anitta postou, gente, um vídeo promocional com recortes deste clipe. Vamos falar um pouquinho sobre o efeito do álbum e todo o sucesso que ele já tá fazendo aí, né? Pra vocês terem uma ideia, a Anitta já conquistou 49 hits no top 10 do Brasil, agora a partir do lançamento do Funk Generation. A Anitta também se tornou uma artista brasileira que mais emplacou músicas no top 50 do Spotify Brasil. Ela só está atrás da Luísa Sonza com Escândalo Íntimo, que teve 17 faixas. A Anitta conseguiu emplacar 15 com Funk Generation e 15 também com Versions of Me. O João tá abaixo dela com o álbum Super, que emplacou 13. Grip, que é o último single lançado do álbum, é a música número 1 do momento na Apple Music Brasil. A Anitta amplia o seu recorde como artista com mais number ones dentro dessa plataforma também, agora totalizando um total de 35 músicas. Ela também ficou em terceiro lugar das artistas que tiveram a maior estreia da história do Spotify Brasil no aspecto de álbum. Ela tá atrás apenas da Luísa Sonza, que teve 15.600.000 com o Escândalo Íntimo, e também da Taylor Swift, que teve o Tortured Poets Department, um total de 11.800.000. A Anitta conseguiu com Funk Generation 10.700.000, superando inclusive o último álbum de estúdio dela, que foi aí o Versions of Me. Sendo assim, a Anitta se encontra nas seguintes posições dentro do Spotify Brasil. Grip tá em número 6, Lose Your Breath em número 9, Savage Funk em número 10, Fria em número 12, Funk Rave volta em número 14, Joga Pra Lua está em número 15, Double Team está em número 16, Aí está em número 24, Meme está em número 25, Aceita está em número 30, Cria de Favela está em número 34, Sabana em número 37, Puta Cara em número 38 e Loving Common em número 40. Bom lembrar que Mil Vezes também se encontra na parada em número 47. Bom lembrar que a Anitta se tornou a primeira artista da história a alcançar 100 number ones no iTunes Brasil, após a música Savage Funk também chegar nessa posição aí, um momento incrível. O Funk Generation ficou também entre os álbuns mais ouvidos da Apple Music em 42 países. Meninas, a Anitta não tá fraca nessa nova era. Eu confesso pra vocês que eu tô amando testemunhar tudo. É muito legal a gente acompanhar uma artista que tá de fato lançando um projeto conceitual, um projeto que tem uma verdade muito única dentro do nosso mercado, assim também como pro mercado internacional, levando em consideração a história do Brasil, né? Eu sei que muita gente não gosta da Anitta e não apoia o trabalho dela, né? Mas é aquilo, a gente não tem como agradar e fazer todas as pessoas entenderem o nosso intuito em determinadas coisas. Mas pros que desejarem fazer um esforço, a história tá aqui para vocês poderem compreender todos os lados incríveis desse rolê todo que levou a Anitta a essa nova fase na sua carreira, ok? Comenta aqui a sua opinião, que eu quero saber o que você achou do Funk Generation. Fechado? Um beijo, até o próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!